Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão no seu vídeo. O empregador não pode exigir experiência em período superior a 6 meses dos candidatos a emprego. Ou seja, o período de experiência exigido para contratos de trabalho não poderá ultrapassar o período de 6 meses. Esse regulamento está previsto na Lei 11.664 do ano de 2008. São muitas as pessoas que concluem cursos técnicos profissionalizantes, que saem da faculdade com diploma, mas sem experiência e ficam fora do mercado de trabalho por muito tempo. De acordo com o texto desta lei, para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. A CLT não limitava o tempo que o empregador podia exigir como experiência para exercício de atividades profissionais. Esta lei teve como objetivo tornar o mercado de trabalho mais acessível aos jovens. Para alguns especialistas, esta lei é uma aberração, porque a experiência é um dos fatores fundamentais para o preenchimento de determinadas vagas no mercado de trabalho. Na prática, as empresas fazem uma triagem e contratam as pessoas que têm a experiência para o cargo desejado. A indústria ou o comércio, por exemplo, chamam para o processo seletivo pessoas sem a menor condição de ocupar a vaga. E o candidato é iludido achando que irá arranjar um emprego. Mas se o empregador tem livre arbítrio para contratar, vai opinar por quem tiver experiência para atender às suas necessidades profissionais. Esta lei muitas vezes causa conflitos entre empregador e empregado. O candidato poderá alegar que o empregador agiu ilegalmente num processo seletivo, porque ele tinha 6 meses de experiência, perdeu a vaga para um profissional com mais tempo de trabalho. Mas é bom lembrar que o empregador tem direito de livre escolha. Essa lei só tem validade para os contratos feitos com base na CLT. Essa determinação legal não atinge a maior parte dos concursos públicos que contratam por outro regime, o estatutário. Esta lei federal é sempre questionada porque existem cargos que realmente não precisam de experiência, mas existem cargos que, pelo contexto dele, precisam de mais experiência. Agora vamos para um breve intervalo e logo em seguida retornaremos com a entrevista da semana. Não saia daí. Nesta terça, 10h30 da noite, os pratos vão virar obras de arte. A comida de vocês vai poder se comer. Masterchef Profissionais. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso entrevistado de hoje é o juiz federal do trabalho, Dr. Aldemiro Rezende Dantas Júnior. Ele é doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo. É professor de cursinho para OAB,
esses concursos que realmente não são fáceis. Então, professor Aldemir, excelência, muito obrigado por ter vindo. Sempre é um prazer tê-lo aqui. Você sempre esclarece dúvidas fantásticas para o nosso público de casa. E hoje nós precisamos também de alguns esclarecimentos na área civil. Você é um expert, é um cientista civil, então nós precisamos realmente de aproveitar esse contato para ter algum esclarecimento para o nosso público. E o Supremo Tribunal Federal fixou este mês de setembro passado próximo o entendimento de que uma pessoa pode ter em seu documento de identidade o registro de seu pai biológico e também do pai socioafetivo, aquele que, mesmo não tendo laços de sangue, cria a criança. A decisão tem repercussão geral, mecanismo que obriga as demais instâncias a aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O senhor pode explicar para o nosso público de casa os efeitos jurídicos dessa decisão com relação a alimentos, herança, o nome, por gentileza? Claro. Antes de mais nada, bom dia, doutor Eliezer, bom dia, amigo telespectador que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui de volta, é um prazer revê-lo. Muito obrigado. E esse tema realmente é muito interessante, isso é fascinante. Mas posso devagar um pouquinho assim? Sim, para todos vamos ter buscar uma boa compreensão. lá né? na Grécia Antiga, né? As diversas, aquelas encenações, aqueles dramas, né? As tragédias gregas. Um tema assim muito recorrente, né? Édipo Rei, que passou uma novela aí na televisão. Qual era a história do Édipo Rei, né? O centro da história era, o cara quer saber quem eu sou, de onde eu vim. Essa, na verdade, é uma antiga, acho que é a mais clara aspiração do ser humano, né? De onde eu vim, né? Então, assim, nesse sentido, esse quem eu vim, de quem eu sou filho, de qual família eu venho, nesse sentido, já havia alguma evolução da seguinte forma. O que acontece? Nós temos dois tipos de paternidade que se destacam. A paternidade biológica, né? O pai biológico, e a paternidade socioafetiva, que é o que na prática a gente diz, pai é quem cria, né? Essa é a socioafetiva. O pai de criação, né? O pai de criação. E que muitas vezes tem uma ligação muito maior do que o do pai biológico, né? É verdade. E já havia uma decisão antiga do STJ que levava em conta essa questão de onde eu vim, né? Que era assim, há uns 10 anos atrás, talvez, no Rio de Janeiro, um determinado sujeito, ele era adotado e ele teve informações sobre quem seria o pai biológico dele, né? O que ele fez? Ele entrou com uma ação de investigação de paternidade. O juiz, na primeira instância, disse, não, você já tem um pai, seu pai adotivo, você não pode ter outro, né? E ele recorreu ao tribunal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse, não, tá certo, você não pode ter dois pais, já tem um, como é que quer ter outro reconhecido? E ele recorreu ao STJ. E o STJ disse exatamente isso. Ele pode saber, ele tem direito, é uma aspiração legítima nossa como seres humanos, saber quem é o pai. Ele tem direito de levar essa investigação até o final para descobrir quem é o pai biológico. Só que na época o STJ só se baseou nisso, o direito de saber quem é o pai. Ele não tratou de, olha, isso não vai gerar direito a alimentos, herança, nada, é só o direito de saber quem é o pai. Isso, repito, 10, 12 anos atrás. Quando foi agora, um caso similar, né? Uma pessoa já tinha sido adotada, tinha o seu pai adotivo, né? Que é o pai socioafetivo, né? Tinha ligação, mas entrou com ação de investigação de paternidade e pedindo alimentos contra o pai biológico, né? Isso chegou ao Supremo, chegou e disse, olha, não pode, Supremo, como é que esse cara vai ficar com dois pais, dois pagando alimentos, duas heranças? E foi sobre isso que o Supremo decidiu, para ser mais exato, no dia 23 de setembro de 2016. O Supremo disse assim, foram 10 ministros que votaram, né? E foram 3 posições claramente distintas. 2 ministros disseram assim, disse, olha, prevalece a paternidade socioafetiva, então esquece, não pode a biológica. Já outros 2 ministros disseram, não é assim não, prevalece a paternidade biológica, esquece a socioafetiva, exatamente o oposto. Mas 6 ministros pegaram a posição intermediária e disseram assim, não, é possível que as duas convivam. Aí está a dupla paternidade, ou como o Supremo chamou, pluripaternidade, né? É possível que as duas convivam porque elas não são hierárquicas, né? Qual delas vai prevalecer?
uma em cada caso, conforme as circunstâncias, ou até mesmo o Supremo disse assim, concomitantemente as duas. Quer dizer, na verdade, o centro da decisão do Supremo, o que teve a repercussão geral, foi isso. É possível reconhecer ao mesmo tempo dupla paternidade. É possível. O Supremo não disse assim, vai ter que ser reconhecido, mas é possível. Aí ele disse assim, porque uma pergunta lógica que você faz é assim, mas pera lá, aí o filho que nunca soube que era o pai biológico, aí descobre, só porque o pai é rico, ele vai para dar a facada no patrimônio? Pode acontecer, claro que pode, né? O Supremo disse assim, isso fica para o juiz controlar no caso concreto. O Supremo só fez dizer, se o juiz achar que pelas circunstâncias do caso ele deve reconhecer a dupla paternidade, ele pode reconhecer. E isso foi que teve repercussão geral. Aí disse, mas olha, fica ao juiz no caso concreto. Se o juiz achar que realmente é só golpe patrimonial, ele deve dizer que não. Agora, imagine que foi o caso concreto. A pessoa que entrou com a ação de investigação tinha realmente um pai afetivo, um pai que o adotou, que o acolheu no lar, mas esse pai não estava em condições de prover o sustento. Havia necessidade, sim, do pai biológico. E aí o Supremo disse, não, então deve ser reconhecida a paternidade biológica e esse pai biológico, inclusive para fins patrimoniais, ele vai responder pelos alimentos ao filho, haverá sucessão patrimonial, ou seja, é possível conforme o caso concreto. No que aparecer lá, o Supremo disse, aqui cabe. Bom, essa decisão, normalmente o CNJ também edita umas normas para coordenar os cartórios, para que os cartórios de registro, para que eles tomem as providências quando for o caso, né? Sim. E também é possível que o filho, numa situação dessa, se ele quiser optar por um dos pais, para que fique nos documentos dele registrado, ou o pai biológico ou o pai socioafetivo. É possível que ele opte por um dos dois também? O Supremo não chegou a esse detalhamento. Eu penso que não. Sabe por quê? Porque filiação é direito de Estado. E direito de Estado é irrenunciável, né? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa ajuizou a ação para que fosse reconhecida aquela paternidade, aquela relação de paternidade e filiação, uma vez reconhecida, é irrenunciável. Eu não posso dizer, olha, eu não quero que fulano seja meu pai. Se eu não quisesse, eu não quero relação com meu pai biológico, eu não entro com a ação. Mas a partir do momento que eu entrei e foi reconhecida a filiação, acredito que eu não posso mais renunciar. Agora, o Supremo realmente vai ter que definir, o CNJ, né, vai precisar descer aos detalhes concretos. Como é que o cartório vai fazer isso? Vai colocar no mesmo registro dos pais, abre registro público, acredito que não, deve ser um só, né? Vai constar na identidade o nome dos dois, quer dizer, os dois estão no cartório, mas só um na identidade, aí realmente como é que vai ser feito? Vai precisar de uma regulamentação. É verdade. Eu creio que existem muitas pessoas que estão nessa situação que a partir de agora vão realmente acionar o judiciário para ter esse direito assegurado, não é verdade? Eu penso que sim. Bom, para quem chegou agora, estamos aqui tendo a honra de entrevistar o juiz federal do trabalho, Dr. Aldemiro Dantas Júnior. Gentilmente aceitou o convite do Panorama Jurídico para esclarecer alguns assuntos de interesse da sociedade em geral. No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas que previam prazo prescricional de 30 anos para ações relativas a valores não depositados no Fundo de Garantia no Tempo de Serviço, que é o FGTS. A partir dessa decisão do STF, a prescrição passou a ser de 5 anos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar no mês de outubro passado próximo para suspender todos os processos e efeitos de decisões no âmbito da Justiça do Trabalho que discutiam a aplicação da ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas. Professor, meu mestre, porque o senhor é tanta coisa, é juiz federal, professor desses cursinhos que a gente fica realmente maravilhados com a sua presença aqui. Essas decisões do Supremo Tribunal Federal têm sido surpreendentes na sua opinião, na esfera do âmbito do direito do trabalho?
O senhor teria algum comentário a fazer sobre essas decisões? Sim, com certeza. Eu penso que sim. São surpreendentes e, assim, decisão do Supremo você não discute, você cumpre. Mas agora, num sentido técnico, claro que a gente pode fazer comentários técnicos, né, críticas até, porque realmente são surpreendentes. O que a mim parece é que o Supremo está numa linha altamente neoliberal, assim, contrária, na minha opinião, né, claro, muita gente vai discordar, contrária a princípios da própria Constituição Federal, né? Por exemplo, a questão do FGTS. De fato, eram 30 anos, o Supremo entendeu que baixou para 5, embora tenha criado uma regra de transição. Qual é a ideia? A Constituição Federal, a própria Constituição, ela é clara quando ela diz assim, são direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. Aí tem lá uma relação, inclusive essa prescrição com 30 anos. Mas assim, são direitos além de outros que melhorem a sua condição social. Quer dizer, o que a Constituição está dizendo? Aquela relação de direitos que está lá no artigo 7º é o mínimo que é assegurado aos trabalhadores, mas outras normas podem trazer direitos maiores, né? Por exemplo, é fácil a gente ver isso no dia a dia. A Constituição estabelece que o adicional de horas extras é de, no mínimo, 50%. Mas, a todo tempo, a gente vê uma convenção coletiva estabelecer que vai ser de 70%. E qual o problema? Nenhum, isso é perfeitamente válido. A Constituição estabelece o mínimo. A norma infraconstitucional, seja a lei, seja a convenção coletiva, seja o contrato de trabalho, pode ir além disso. Então, nunca se questionou a possibilidade, a validade da lei, porque era a lei da FGTS, que estabelecia os 30 anos. Aí, do nada, o Supremo tira da carta, não, isso aqui não vale, é só 5. Pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava isso, né? E agora, mais recentemente, a questão, por exemplo, da ultratividade, que você comentou, o que acontece? Era assim, tem uma cláusula, uma vantagem prevista em norma coletiva, uma convenção ou acordo coletivo, né? Cuja validade é de 2 anos. Mas essa validade é de 2 anos porque o que se espera? Quando essa norma coletiva estiver chegando no final, as partes já negociam e já estabelecem quais são as novas regras. Mas o que vinha acontecendo? Alguns sindicatos, notadamente, não só, mas notadamente sindicato patronal, ele se recusava a negociar. Aí, moral da história, aquela convenção coletiva em vigor terminava e não tinha nada, ficava o vazio normativo. E aí, a questão da ultratividade foi assim, olha, se você não quiser negociar, as normas que estavam valendo vão continuar a valer. Você não quer essas normas? Negocie e estabeleça uma nova. A ideia foi estimular a negociação. Essa foi a ideia da ultratividade. Porque se você observar, isso veio com a emenda, está no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição. Isso veio com a emenda 45, que é a mesma emenda que disse assim, só pode ajuizar dissídio coletivo se empregados e empregadores estiverem de comum acordo. Quer dizer, essa ideia também foi incentivar a negociação. Disse, olha, não, você não pode pegar qualquer problema e jogar para a Justiça do Trabalho, olha, a Justiça do Trabalho resolve, vocês têm que negociar. Então isso foi todo um pacote, né? Disse, olha, você não pode procurar a Justiça do Trabalho a não ser que outra parte concorde. Mas disse, olha, sindicatos, vocês têm que negociar, porque senão vai continuar valendo o que valia. Então, isso veio de um pacote. Aí veio o ministro Gilmar Mendes, né, uma liminar, disse, não, isso não vale mais. E o que é pior, assim, umas declarações deselegantes, né? Ele ofendeu o ministro do TST, disse que o TST faz zigue-zague jurídico. Quer dizer, ele pode até entender como ele bem entender, claro, ele é ministro supremo, mas não tem o direito de ofender ministro do Tribunal Superior, né? Penso eu, foi altamente deselegante. É verdade. Bom, agora o professor, vou me dirigir ao senhor como nosso mestre, que vai entrar em pauta em breve para ser realizado concursos públicos para o Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região. Então, serão oferecidos vagas para cargos de técnico nível médio e analista de nível superior, judiciário, com remuneração inicial de 6.200 e pouco, e também de 9.000 e pouco, quase 10.000 reais, respectivamente. Então, eu gostaria de saber, o senhor, como é que experto no assunto de concursos, quais dicas o senhor daria para quem vai participar de um concurso desse, para que ele tenha um êxito melhor, para que essa pessoa consiga realmente uma aprovação? Se o senhor tiver umas dicas legais, eu creio que muita gente vai gostar. Claro, sem dúvida. A primeira, importantíssima, é assim,
concurso, essa frase que eu vou dizer é de um professor chamado, um juiz federal chamado William Douglas. Concurso é sorte. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Então é estudo, né? Então é estudo, claro. É bem sorte, tem que agora, estudar mesmo. num concurso desse, você tem que ter algumas preocupações. Por exemplo, esses concursos que hoje são altamente disputados, né? O concurso do TRT, seja de juiz, seja de servidor, vem gente do Brasil inteiro fazer. Então, um concurso desse é altamente disputado. Então, o aluno não pode, o candidato não pode esperar sair o edital, porque quando sai o edital, faltam 70 dias de concurso, é um tempo pequeno. Ele tem que começar antes. Se você me permite exemplificar, inclusive, lá no meu cursinho, nós estamos com uma turma TRT em andamento. Nós começamos há 3 meses, quase 3 meses, e ainda nem saiu o edital. Tem que ser assim. Você precisa preparar com antecedência, senão você não consegue assimilar. O programa é vasto e como a concorrência aumentou muito, o nível das questões também tem sido mais elevado, porque tem mais gente concorrendo, né? E aí o que acontece? Você pega um candidato que ele não parou, ele vem se preparando de modo ininterrupto há 6 meses. É claro que ele leva vantagem em relação a quem começou a estudar há 2 meses, tranquilo, né? Mas agora, por outro lado, uma coisa é certa, se você estudar, não tem concurso difícil. Agora, estudar de modo direcionado. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, ver qual é a banca, né? Por exemplo, vou lá uma dica para o nosso amigo telespectador. A banca daqui de Manaus, tanto a do concurso de juiz quanto a do concurso de servidor do TRT, vai ser a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Então, meu amigo, olha, esqueça questões de outra banca. Sabe por quê? Porque o estilo de questão é muito diferente. Você precisa acostumar com o tipo de questão daquela banca. Isso, questões. Você deve pegar as questões, organizá-las por assunto, aí você não vai só resolver a questão, você vai estudar aquele assunto. Quando você souber fazer com folga aquelas questões todas, você está começando a ficar bem preparado. Perfeito. Sobre essa questão de concursos mesmo, eu gostaria que o senhor desse uma dica também para um outro público, porque eu vejo tanta gente frustrada muitas vezes, termina a graduação, é bacharel em Direito, e fica sofrendo, fazendo tantas vezes o exame de ordem e não consegue realmente a aprovação. Muito bom. Que dica legal que você poderia dar? Que é a Fundação Getúlio Vargas que coordena esse concurso. E então eu gostaria que o senhor aproveitasse esse gancho aí para dar esse apoio para alguém que está precisando. Mas claro, com prazer imenso. De novo a questão do estudo, né? Agora, olha só, nós inclusive, lá no nosso curso do Eliezer agora, nós fizemos um programa, uma promoção, chamando exatamente quem já fez 2, 3 vezes o OAB e já eu vou desistir. Não, vem para cá que nós vamos fazer você passar. Sabe por quê? É o que acontece. Também para o OAB é a mesma coisa. Primeiro é motivar o aluno para que ele saiba que ele vai ter que estudar sábado, domingo, que ele vai passar 3 meses longe de farra, de bebida, porque ele precisa disso, né? Assim, a OAB está no nível tal de exigência que não pode ser meia boca. Você se dedica de corpo e alma, então não adianta, né? Agora, o que acontece? Nós temos tido bons resultados, né? Lá no nosso curso, por exemplo, agora acabou de sair o resultado da segunda fase, recente, e, por exemplo, eu tive uma aluna formada foi em 2003, 13 anos, e ela foi aprovada na segunda fase. Eu tive um aluno que há 14 anos terminou a faculdade, foi aprovado na segunda fase. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho exatamente para resgatar esse pessoal, porque, de fato, é complicado. Você passa 5 anos, às vezes 6, com dificuldade, lutando para terminar a graduação, e aí não consegue a sua vermelhinha tão sonhada. Então, assim, se você me permite até, olha, você que já desistiu, o candidato que já desistiu, nos procura lá no nosso curso. Nós estamos trabalhando exatamente desse pessoal, trabalhando psicológico. Nós temos uma psicóloga que vai na sala conversar com o pessoal, sabe? A gente trabalha com motivação. Isso é uma inovação, né? Porque porque assim, para nós encher a sala, claro que interessa, nós somos um curso empresarial, mas a gente quer ver o aluno passar. E a gente está fazendo, você é uma psicóloga que bate papo, tem uma coaching que vai lá conversar com a turma, né? Então assim, e a gente tenta motivar o pessoal. Por exemplo, nós fizemos uma festa com o pessoal, nós fizemos uma entrega simbólica de uma carteirinha da OAB. Aí a galera vibra, o pessoal se anima. É isso, é motivar. Porque se você chegar desmotivado, você não vai a lugar nenhum. Tem que motivar para o cara sentir que ele pode passar. Eu sempre levo em sala esse pessoal, vai lá e conta a história. Vai dizer, olha, eu era formado há 10 anos, há 12 anos, já havia desistido, mas aqui eu peguei motivação e eu estudei e passei. A gente leva porque isso transmite ânimo, né? Para quem vai fazer. É porque eu vejo muitas pessoas que às vezes nem têm mais esperança, porque já fizeram tantas vezes, não conseguem, falam, não
eu acho que o problema é comigo. Eu não consigo aprender, acho que não fiz uma boa faculdade e às vezes desiste realmente. Fica com um canudo embaixo do braço só de enfeite, porque não consegue enfrentar mais um cursinho para tentar um exame de ordem, né? Professor, deixa eu lhe fazer uma consulta que é uma curiosidade que eu realmente tenho. Gostaria de saber a sua opinião sobre os cursos à distância. O senhor entende que eles são bem aproveitáveis para, digamos que alguém não tem acesso a estudar na cidade, para fazer um curso presencial, digamos que ela faça um curso à distância, mas que ela siga todas aquelas regras, a tecnologia. O senhor acha que é bem-vindo um curso desse? O aproveitamento é razoável, é válido mesmo? O aluno pode ter um bom êxito na frente com isso aí? Pode. Eu acredito que o curso presencial, o contato com o professor, a motivação, você expõe melhor sua dúvida. Na minha visão, o curso presencial ele é mais eficaz. Por isso, né? Porque esse contato pessoal motiva, né? Aquela presença ali do lado, todo mundo focado na mesma coisa, isso motiva muito. Agora, se você mora numa cidade onde não há essa opção, você só tem o curso à distância, sim, ele ajuda muito. Agora, depende muito da autodisciplina, né? Porque o aluno não tem ninguém cobrando dele, ele sabe que ele tem que parar, ir para frente do computador e assistir uma aula, né? Ou em alguns lugares em sala de aula, mas ele tem que se conscientizar que vai depender dele. Então, se o aluno for disciplinado, sim, ajuda. Mas eu particularmente ainda acho que o curso presencial é melhor porque motiva mais, o contato com o professor motiva mais. Perfeito. Bom, professor, infelizmente o nosso tempo aqui é um pouco exíguo, mas nós ainda reservamos um espaço para o senhor fazer suas considerações finais e nós queremos agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez. E hoje também o senhor foi de uma forma sui generis, porque o senhor atua na parte trabalhista como na parte civil. Então nós estamos maravilhados, isso é um presente para o público de casa, porque não é todo dia que nós temos aqui um especialista nessa área como é o senhor. O senhor pode ficar à vontade, aquilo que não tivemos oportunidade, o senhor pode fazer as considerações finais, por favor. Claro, Obrigado. com prazer. Olha, dois aspectos, né? Essa questão das decisões do Supremo Tribunal Federal, né? O importante é que cada um perceba como é que vai colocar isso em prática quando necessário. Aí vai a questão do advogado. O advogado tem que ficar ligado, tem que estar atualizado, porque esse é o direito daqui para frente, né? Com a repercussão geral, o direito é isso aí, o Supremo decidiu, é que você vai colocar em prática. Então o advogado tem que estar ligado. E para aquele que quer ser advogado, para aquele que quer ser servidor público, não desista. Quem vai fazer, por exemplo, o exame do OAB, que foi muito bem colocada a sua pergunta de há pouco. Quem vai fazer exame do OAB, o que acontece? Você tenta a primeira vez, eu não consegui. Você não perdeu. Eu costumo dizer assim, doutor Eliezer, o conhecimento que você amealha ao longo de um curso, você não perde. Na verdade, o que acontece? No curso seguinte, na preparação seguinte, você já não começa do zero. Na verdade, vai somando. Vai somando, nunca zera, né? Conhecimento ele acumula. Então, assim, se na primeira não deu, não era o seu momento. Mas na próxima, você vai continuar o conhecimento, você já não começa do zero. Agora, se você desistir, há um provérbio chinês que diz mais ou menos assim: não ganhei todas as batalhas que lutei, mas perdi todas aquelas em que desisti de lutar. Isso vale para concurso, vale para o OAB. Enquanto você insistir, você não está derrotado, você perdeu uma batalha, mas a guerra ainda vai ser vencida. Muito sábio esse pensamento. Mas se você parar de lutar, realmente estará perdido. É verdade. Professor Dr. Aldemiro, muito obrigado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. E o Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradeço a atenção de todos, a audiência, aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. Muito obrigado, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado. Um abraço.